Oi, pessoal! Nosso curso está chegando no fim, o TCC chegou, tão esperado e temido por muitos. Sou sincera em dizer que eu não ia gravar um vídeo, mas teve muitas pessoas que andaram pedindo, porque assim, o TCC são muitas informações, são muitos detalhes. Então, o que que eu resolvi estar fazendo nesse vídeo aí? Compartilhando minhas miúdas informações, que são bastantes aqui, que estão anotadas aqui no meu caderninho. Então, eu vou estar falando um pouquinho do que eu assisti em cada aula, o que eu achei interessante e relevante estar anotando. E também depois eu vou tentar dar alguns pontos ali na folha timbrada para ver se fica mais fácil de estar sendo entendido o que tem que ser feito realmente nesse TCC, tá bom? Então vamos lá. As aulas que eu acabei dando mais ênfase e anotações foi a questão da aula 1, que fala sobre a estrutura do texto, a aula número 2, que fala sobre a fundamentação teórica, a aula 7, que dá dicas para pesquisa e produção de texto, e a 8, que fala sobre a nota de rodapé. Nós temos que lembrar que a gente só pode estar utilizando aqueles autores lá já pré-determinados, porque a gente não vai estar fazendo realmente um TCC comum por aí, é um paper científico, é algo mais resumido, são autores pré-determinados com um tema pré-determinado, então tem que ser nessa ênfase que foi dado ali. Lembrando que dois autores acabam falando mais sobre a relação mesmo da contribuição da didática, que é o Kandal e Libânio, né? E os outros dois que você vai estar escolhendo vai ser dentro daqueles materiais que foram lá disponibilizados no estúdio, que ou vai ser em relação à avaliação, ou em relação ao planejamento, ou em relação às tecnologias. Sobre a estrutura, né? A folha timbrada ela já está lá disponível. Imagino que todos já tenham dado uma olhadinha. Tá muito certinho o que a gente tem que estar fazendo, né? A parte de escrita tem que ser na terceira pessoa. Você nunca vai estar falando eu, isso, eu, aquilo. Então tem que ser dessa forma impessoal. Pode ser feito em duplas. Não é obrigatório ser feito em dupla. Se você quiser fazer em dupla, faz. Se não quiser fazer, não faz. Não precisa ser as pessoas do mesmo polo, nem do mesmo estado, como alguns andaram falando. Não. Se eu quiser fazer com outra pessoa de lado e não sei que canto, eu posso estar fazendo, que não tem problema, a partir do momento que as duas pessoas estejam entregando as atividades lá no seu estúdio, né? Porque o estúdio não tem, como a professora falou, né? Uma bola de cristal que vai estar adivinhando isso. Nesse nosso paper tem que ter o título, né, que já está lá predeterminado, colocado lá certinho, que é o tema do que a gente vai estar falando, que é a contribuição da didática para a formação docente. Esse título a gente não muda. O que a gente vai estar acrescentando é o subtítulo. A questão ali dos nomes que tem ali, que são dois, né? Se você não for estar utilizando, você simplesmente vai apagar um deles se você fizer sozinho, senão você vai estar colocando em ordem alfabética. O resumo e a palavra-chave. O resumo são dicas ali para estar orientando o leitor no que ele vai estar lendo, que tem que ter aquela questão, né, daquela questão como a gente já fazia muitas vezes nos nossos texto de estágio. O presente texto tem como objetivo, esse estudo justifica-se por qual motivo. É um resumo, uma apresentação rápida ali, né? De no máximo 100 palavras. Mas tem mínimo? Não, foi falado ali máximo 100 palavras, né? Não foi colocado o mínimo. Claro que pela quantidade de informação que tem que ter ali, sendo que você vai estar falando ali de 4 a 5 laudas que você vai estar escrevendo, você não vai conseguir falar em 20, 30 palavras. É lógico. Então, como eu disse, fique feliz, como eu fiquei, não dando 100 palavras, porque as primeiras tentativas na hora de escrever passou longe de 100 palavras e para tirar e diminuir, às vezes não é fácil. As palavras-chave podem ser de 3 a 5, né? Tem que estar orientando o leitor no que é mais falado, o que é mais colocado, vamos dizer assim, né? Lá no teu texto, tem que começar lá certinho com letra maiúscula, um ponto para estar separando uma da outra, outra com letra maiúscula, bonitinha, iniciando com letra maiúscula. E não devem ser palavras que já estão lá no título, né? No teu título, no teu subtítulo. Tem que ser palavras, vamos dizer, inéditas, para estar colocando assim. A tua introdução não vai estar mudando o título, realmente lá vai deixar estar sendo colocado como introdução.
São de 3 a 5 parágrafos. Lembra que se você estar olhando depois lá na questão da aula de dicas, os teus parágrafos eles têm que ter uma quantidade de linhas ali mais ou menos padrão entre um e outro, para não ter um parágrafo de 3 linhas, por exemplo, e outro de 10 linhas, 12 linhas. Eles têm um padrãozinho lá nas aulas de dica para ser seguido. Você tem que estar colocando ali também uma parte vagamente do que você vai estar colocando ali do objetivo da pesquisa, não vagamente, né? Tu tem que estar colocando realmente, respondendo aquelas perguntas da problemática que vai ser investigada, que é uma pergunta só, que tem que ter aquela pergunta problemática, a justificativa, essa importância de você estar fazendo esse teu texto, né? O que ele vai ser abordado em cada sessão. Eu acho que o que mais complica, assim, um pouquinho, que foge um pouquinho daquele padrão que a gente era acostumado a escrever nos estágios, é o último parágrafo, né? Que você tem que estar colocando ali os autores. Então, assim, isso, como está no exemplo da folha timbrada, esse texto será subdividido em 2 tópicos, ou 2 sessões. Se for escrever sessão, preste atenção como está escrevendo, fazendo a escrita dela, que tem uma maneira correta, né? Daí ali está colocando a questão, porque daí para você estar indicando os autores que você vai estar colocando. Você pode estar tanto colocando esses autores por ordem de ano que eles estão falando, escreveram, como em ordem alfabética. Eu acho melhor a ordem alfabética, que a gente usa tanto essa questão da ordem alfabética, até na questão da referência. Então a gente tem que estar colocando isso dali no nosso finalzinho da nossa introdução. Daí depois parte lá para o desenvolvimento, né? No desenvolvimento, lembrando, não pode ficar o título escrito desenvolvimento. Tem que ser um título criativo e de preferência que você não vai estar copiando palavras de novo de lá do teu título, né? Tem que ser algo diferente que remeta ao que vai ter no teu texto. Então, cuide aí nessa questão aí do desenvolvimento. Depois as considerações finais, que está aqui na parte da estrutura, que também já está bem ali colocado na parte ali da folha timbrada, né? Que é basicamente o conteúdo dessa sessão, né? É compreender a afirmação sintética da ideia central do trabalho e dos pontos relevantes apresentados no texto. De 2 a 3 parágrafos, também cuidando daquela quantidade de linhas. E sempre tentando assim, lembra daquelas questões do artigo que a gente utilizava lá no estágio. Tem aqueles exemplos de introdução e de conclusão. Mas é para fazer igual? Não, não é para fazer igual. Porque lá era um parágrafo que tu tinha aquela montoeira de informação. Aqui são 2 a 3 parágrafos que tu tem que estar colocando aquelas informações. Então vai ser com mais detalhes, né? Então vai ser diferenciado. Mas aquilo de lá é uma boa base de tu poder ter uma noção do que você vai estar escrevendo. E depois, né, o que vem na estrutura do texto é a questão das referências. Aquelas partes com palavras em vermelho e azul, você tem que apagar, você não vai deixar isso dali lá no teu texto, é claro, né? Tem que estar tirando de lá, porque assim, eu percebi que muitas pessoas lá no estágio 5 deixaram aquelas palavras em vermelho lá também e não podia. Acabaram sendo descontado ponto por um detalhe simples de esquecer. O que vai ficar nessas referências? Os textos apenas que você for estar deixando para estar te orientando na escrita do teu texto. Então, Kandal vai ficar, Libânio vai ficar, porque eles são os autores principais obrigatórios. E mais os outros 2 em relação ao assunto que você for estar escrevendo. Lembrando que tem um desses ali, que é o de Silva, se você for estar utilizando o Silva, é um PDF que foi pego lá na internet. E ele tem a data de acesso, então você tem que estar lá lembrando de arrumar a data de acesso para não mandar com a data de acesso errado, porque imagine, 26 de abril não tinha nem aberto a atividade de direito e você vai estar lá catando isso daí. Não dá, eles vão estar descontando pontuação porque não está na data correta, né? São detalhes pequenos que a gente tem que estar se apercebendo. E o restante deles, você apaga, some com eles dali. Tirando isso, a questão das referências, elas estão ali já mastigadinha, facinho para a gente poder estar fazendo. Então, tá bem tranquilo de estar fazendo.
Vou continuar agora falando sobre a parte ali de alguns detalhes que estão sendo pedidos aqui que eu anotei, tá? Voltando aqui às anotações, na aula 2 fala sobre a fundamentação teórica, né? O desenvolvimento do texto em si. O que está colocando ali? Está colocando a questão da obrigatoriedade, né, dos 4 autores, Libânio, Kandal e mais os outros 2 que você vai estar escolhendo de acordo com a área que você vai estar falando. Fala a questão da abordagem, né, de como você está colocando essas questões ali, que tipo de informações você tem que estar colocando. Por exemplo, se você for escrever em relação à tecnologia, só uma ideia, né? O que seriam essas tecnologias digitais? São as perguntas da professora Camila. Como elas estão imersas em nossa sociedade? Como elas chegaram na escola? De que forma elas são usadas na escola? Qual a importância para o processo de ensino-aprendizagem? Por que a professora precisa saber de tecnologia digital, de informatização? Como isso pode ser usado a favor do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula? E em relação a isso, eu só falei de uma, né? Porque se eu falar, o vídeo já vai ficar longo pra caramba. Se eu falar de todas, vai ficar muito grande. Mas lá nessa aula, a professora deu perguntas para estar embasando o teu pensamento em o que você está escrevendo em todos os 3. Plano de aula, ou planejamento, processo avaliativo ou avaliação, né, e tecnologias digitais ou informatização, que são os 3 temas que estão ligados à didática que podem ser colocados. Lembrando, não pode fugir do tema, precisa ligar tudo isso, planejamento, avaliação, informatização, ligar tudo isso à parte da didática, da contribuição da didática para a formação docente. E nesse tópico do desenvolvimento precisa ter um título dado por você, lembrando que não deve repetir lá as palavras, como eu já tinha falado lá do título, do teu subtítulo, tá? A aula 7 já fala mais sobre dicas para pesquisa e produção de texto científico. Ela vai estar te dando o exemplo de introdução, que é aquela básica do estágio, mas ali tem alguns detalhes a mais, porque é a mais comprida, né? São mais longas. Vai estar dando exemplo de como estar fazendo uma citação direta, indireta. E a professora vai lá ler um parágrafo e dizer, não, mas ela vai estar mostrando ali, por exemplo, se for fazer de Silva, se for indireta, você começa lá, Silva com letra minúscula, de acordo com letra minúscula não, né? Só a primeira letra maiúscula, de acordo com Silva, abre parênteses. Se for indireta, só coloca o ano, fecha e fala com as tuas palavras. Se for direta e o crédito for dado ao autor no início, de acordo com Silva, abre parênteses, usa o ano, vírgula, P minúsculo, ponto, a página, fecha, escreve exatamente como ele escreveu lá no texto. Se for o crédito dado lá no final da frase, o sobrenome tem que ser todo em maiúsculo. Direto, ano e página, indireto, só o ano. Então, todos esses detalhes aqui, a professora também dá nessa aula de dicas para produção de texto. E também a questão da conclusão, ela também dá o exemplo de como estar fazendo essa conclusão ali para o nosso paper científico. Daí ela também conta alguns erros frequentes, né? Aquela questão da troca do mas por mais, a falta de acentos que acaba descontando ponto também, troca de por meio por através, como ela também dá alguns detalhes de evitar pleonasmo, aqueles tipos de ligação ali que é dado, aqueles elos de ligação, tentar deixar um pouquinho menos, entre outras questões de exageros, gerúndios e coisas a mais ali que ela coloca ali, que tem que ser visto, pessoal, tem que ser visto porque aquilo de lá vai acrescentar muito para o teu texto, muito. Daí também a questão da sigla, ela também disse, você, de acordo com o tema que você for estar utilizando, na primeira vez você tem que estar colocando a sigla com significado, depois você só pode utilizar a sigla que dá no mesmo, tem que cuidar com siglas que tem que ser todas as letras em maiúscula e outras que não precisam, e ali ela está dando essas dicas também, então tem que ter essa questão aí. E ela fala muito da questão da aparência do texto, essa questão os parágrafos ter de 5 a 7 linhas, não ter muitas citações longas demais, porque o pessoal
acaba achando, vamos dizer, cansativo. É fácil a gente ver quando a gente está lendo um texto ali, né, no nosso livro. Quando tem aquela citação do que é um calhamaço, tu olha assim, ai meu Deus, tem que ler isso daqui. Se torna cansativo. Então, se for fazer uma citação longa, que é aquela que já tem que ser recuada, que já tem que ter aqueles detalhes já separados, com um tamanho de letra diferente, de tamanho de letra menorzinho, né, que é o 11, não é o espaçamento que é diferente, que é de 1. Então, cuide para não ser muito grande, no máximo 10 linhas, mas eu não utilizaria nem 10 linhas. Eu acho que já 6 linhas já se torna, às vezes, até meio cansativo, de acordo com o que você for estar colocando, porque em algum momento você vai ter que estar explicando o que você colocou. Então, vai ficar aquela montoeira de texto ali, umas 10 linhas, 15 linhas ali com o assunto todo repetido. Então, cuide com isso daí. E também a questão da formatação da BNT, ela dá muitos detalhes nisso dali. E depois, lá por último, vem a nota do rodapé, as aulas que eu anotei, né? Que ela deixa bem certinho ali, ela ensina a estar deixando o cursor lá embaixo, ela está ensinando como é que faz lá no Word, caso você tenha apagado aquele númerozinho 1 lá no finalzinho, e ela dá esses detalhes. Mas, gente, isso daqui são apenas algumas informações que eu coloquei. O principal que você tem que estar analisando nisso daí, não querer copiar nada da internet, não querer estar correndo para outras informações, a não ser aqueles materiais, porque o teu TCC o teu paper científico tem que ser baseado naqueles materiais. Você tem que saber fazer essa ligação entre uma citação e outra citação, fazer essa conversa entre os autores. Então, como eu fiz? Eu vou estar agora dando assim, como eu fiz. Eu li uma vez, não entendi nada. Teve uns autores ali que eu sou sincera em dizer, eu não entendi nada. Foi uma tristeza. Mas daí assim, o que eu peguei? Peguei em silêncio, li de novo, comecei fazendo algumas anotações ali com lápis. Daí comecei a entender melhor. Li de novo, peguei um marca-texto lá, comecei a sublinhar as citações que eu achava interessante para eu poder estar usando no texto. Mas eu não anotei uma citação, 2 citações, eu anotei 10 citações. Mas aquelas que eu achei mais interessante. Também não utilizei a PUD, porque assim, o APUD é complicado porque a gente não leu a obra do autor principal. Então, cuidem se for a questão de estar utilizando a PUD. Utilizei as citações mesmo do próprio autor, porque nas aulas, se vocês estarem assistindo, ela vai dizer, em últimos casos, utilize. Mas, em últimos casos, tem muita citação naqueles materiais, apesar de que tem alguns ali que tem bastante citações, mas só mostra como esses autores foram fundamentados teoricamente e como eles são capazes de estar fazendo textos ótimos para a gente poder estar acompanhando. Depois que eu fiz essas anotações de um monte de citação ali nos papéis que eu imprimi certinho, eu peguei os textos de Kandal e de Libânio e analisei, o que esse daqui fala, que esse daqui também acaba completando a ideia que dá de encaixar, para eu poder estar colocando a minha opinião ali no meio e estar fazendo essa ligação entre o que um autor fala, o que o outro autor fala e o que eu penso também, porque tem que estar ali, nós estamos escrevendo, tem que estar ali também a nossa parte ali. Feito isso, comecei a escrever primeiro sobre esses 2 autores. Depois analisei o que eu queria estar colocando e escrevendo. Fiz a mesma coisa entre esses 2 autores que eu acabei escolhendo, li todos, e desses todos eu peguei os 2 que eu acabei escrevendo e fiz a mesma lógica, que um leu, o que outro falou, o que encaixa de pensamento de um de outro, e junto com o meu pensamento e partir para escrever. Depois que tu consegue estar fazendo essa ligação entre um e outro, você vai ver que o teu texto vai fluir e que você vai poder estar eliminando citações de lá, que tem algumas que não conecta mesmo com o pensamento de um e de outro, mas tem algumas que se encaixam perfeitamente, que você consegue estar dando a continuidade do teu texto, a continuidade das informações e que fica perfeito. Perfeito no meu ponto de vista, porque eu ainda não tive a nota, mas no meu ponto de vista ficou ficou perfeito. Mas, como diz, agora só falta o retorno do professor para a gente ver o quanto dessa perfeição nossa nos nossos pensamentos vão estar lá valendo para nossa nota. Só que assim, é um treino.
Como essa atividade é estilo lá a questão do nosso estágio 5, então treine, porque assim, se não der certo na primeira, a gente tem a segunda oportunidade de estar enviando. E daí ainda depois tem a questão do vídeo, né? Que eu nem falei nada ali sobre o vídeo, porque assim, o vídeo é de 3 a 5 minutos, só vai poder estar sendo feito depois que estar sendo aprovado, estar apto teu TCC ali, teu paper, tá tendo, você tendo o retorno, né? Igual como aconteceu lá no estágio 5. E a folha timbrada, pelo menos lá no meu estúdio, ainda não está disponibilizada, ainda não apareceu. Então, no outro, foi dado aqueles tópicos certinho ali para tu estar seguindo, te orientando. Eu imagino que você vai ter que estar falando um pouquinho sobre o resumo, colocando as tuas palavras-chave, claro que começando com tudo, você se apresentando, falando o tema, falando o título que você colocou ali também, né? Colocando um pouquinho da introdução, um pouquinho do desenvolvimento, um pouquinho da conclusão. Porque não vai ter como você ler o teu paper científico e também ficaria até meio chato você pegar um texto ali, uma folha na tua mão e blá 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 blá. Não é isso, não é essa a intenção, né? A intenção é ver se realmente foi você que escreveu, se você soube o que você está escrevendo e que conseguiu estar mostrando para eles isso daí. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Qualquer coisa, estamos aqui para ajudar a tirar dúvidas. E tá aí. Vamos ver. Até a próxima.